Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, passando aqui para deixar esse vídeo registrado sobre o dia 1º de junho, que é o Dia Internacional da Consciência do Abuso Narcisista. Quem não conhece esse termo narcisista perverso, muito com alergia, desculpa, é um transtorno marcado principalmente pelo excesso de prepotência e superioridade do indivíduo, né? É transtorno, porque não é doença, certo? E, assim, é a forma como a mente resolveu funcionar, tá? Ok? Desculpa, gente, uma alergia. E assim, é uma pessoa que ninguém tá à altura dele, é um ego gigantesco, certo? Que mais que você passa por ele nunca vai ser suficiente, tá? Aí, estou um pouco desconcentrada por causa da tosse, desculpa. Mas vamos lá, eu tô gravando esse vídeo pra poder ler pra vocês meu depoimento, porque eu vou ler, não vou falar de cabeça, porque já faz 7 anos que eu fui descartada, porque sim, em relacionamentos, assim, em relacionamentos com indivíduos abusivos, seja ele perverso ou só um abusador comum, não há término de relacionamento, que é um descarte. Ele vai descartar a partir do momento que você não tiver mais o que dá pra ele, que é um suprimento narcisista, no caso, narcisista perverso em si, tá? Como falei, dia 1º de junho é o Dia Internacional da Consciência do Abuso Narcisista. Eu queria dar uma blusinha roxa, mas eu não tenho. O roxo é a cor da conscientização do abuso narcisista, tá? Aí eu vou ler aqui, porque, assim, o que eu li aqui, gente, foi um depoimento que eu fiz, relatei há 5 anos atrás, pro canal da uma amiga minha, Ana Dias, que ela tinha um canal na época sobre narcisismo, não sei porque ela parou, um canal maravilhoso, e foi ao ar vários depoimentos de mulheres que sofreram abuso narcisista. Eu fui uma das, só que na época ela não dizia o nome da pessoa, da vítima, né? Ela colocava um nome fictício. E minha história foi ao ar, aqui no YouTube, pelo nome de Caso Valéria. E eu me chamo Sheila, né? Só que ela, como falei, eu botava nomes fictícios para ninguém saber de quem se tratava. E aí, o que aconteceu? Eu estava vendo hoje no canal dela, tinha mais de 3.000 visualizações. Né? E eu espero que esse vídeo agora, 5 anos depois, eu estou fazendo, digamos, uma releitura dele. Por quê? Porque eu já não sou mais essa 5 anos atrás. Eu percebi, quando eu estava lendo esse relato antigo, que eu já não me vejo mais aqui, parece que não sou eu que escrevi isso. Interessante, né? Porque eu tive que pegar assim, porque muita coisa, já faz 7 anos do meu descarte, ou melhor, da minha carta de alforria, eu fui liberta desse abusador, esse perverso. E o que acontece? Tem coisas que eu nem vejo mais assim, tá? Que eu só vejo bonito, hoje em dia não vejo, não acho mais dele bonito. Eu vi a foto dele recentemente no Facebook, de um amigo em comum, no tempo de colégio. Um dia eu achei isso bonito. A gente muda, né? Minha avó dizia que pela ingratidão se perde a afeição, né? Então realmente é isso. E às vezes a pessoa é bonita e você a ama, porque ela também dizia que quem é feio, muito lhe parece, né? Eu não amo mais e também foi muita ingratidão, né? Então tem como achar uma pessoa dessa bonita. Mas agora, o que importa, tá? Eu vou ler aqui, vou botar o nome dele, outro nome, né? Não vou estar expondo ninguém aqui, porque isso dá processo, né? Certo? Então eu vou ler o que me cabe e o demais eu vou explicando da melhor maneira possível para vocês. Acho que é um vídeo um pouco longo, mas como prometido, eu vou colocar esse vídeo no ar. E se alguém se interessar e dizer que eu fale mais sobre esse assunto aqui no canal, deixe comentário também, me fala mais, tá bom? Vamos lá. 14 de dezembro de 2016, ou seja, já se vão quase 8 anos, né? Entrei no Tinder,
na esperança de encontrar alguém bonito, divertido e legal para namorar e ser. Caiu aqui, gente. Vou voltar, tá? Não sei se pegou, eu tô falando isso aqui tudo, no depoimento, né? 14 de dezembro de 2016, já são 8 anos. Entrei no Tinder na esperança de encontrar alguém bonito, divertido e legal para namorar e ser feliz. Desde quando namoro é sinônimo de felicidade para alguém. O erro começou aí, né? Entre tantas fotos, lá estava aquele menino moreno, com o jeito do meu moleque. Narcisistas nunca crescem, né? Eles não querem ser homens de cair nunca. Síndrome de Peter Pan. Jeito eu moleque, e que me encantou de cara. Sem pensar duas vezes, dei um like. Like esse que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Aliás, desculpa. Sem pensar duas vezes, dei um like. Desculpa, tá? Like esse que mudaria todo o rumo da minha vida para sempre. Tá certo? É aí. Sem demorar muito, ele me deu outro like, né? E um boa noite. Eu não acreditei que aquele menino lindo, só que não, poderia me dar a menor bola. Naquela época, o aplicativo Tinder puxava o perfil do Facebook e mostrava os amigos em comum. Coincidentemente, ele era amigo de 2 amigos meus da igreja que eu frequentava na época. Uma igreja batista, que eu não vou citar o nome completo, por questão, né, de ética e bom senso. Porque eu sou evangélica, né, como acho que muitos aqui do canal sabem. E perguntei, de onde você conhece o fulano e o cicrano? E ele me respondeu, sou da igreja batista tal. Eu respondi, eu não acredito, também sou de lá. Mas de qual igreja, né, batista você frequenta, bairro X ou do Y? Ele me respondeu, bairro X. Eu novamente respondi, eu também. Daí por diante, não paramos mais de nos falar. Era uma quarta-feira e marcamos de nos encontrarmos na igreja no domingo, ao final do culto. Naquele dia, algo de errado parecia conspirar em meu favor. Meu celular não acessava a internet. Passei o culto todo tentando mandar mensagem para ele, mas não conseguia. Ou seja, eu estava no culto para quê? Para paquerar ou para adorar a Deus. Veja como eu estava, né? Perdida. Um mosquito aqui. No fim do culto, o vi saindo de longe e chamei pelo nome dele 3 vezes. E deixa chamar aqui de Ricardo, tá? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Na terceira vez, ele escutou e parou para falar comigo. Ou seja, se a gente tinha marcado, por que ele estava saindo do culto sem procurar primeiro, né? Aí, ó, primeira bandeira vermelha, tá? Já que eu não estava conseguindo falar com ele, porque ele me deu um toque pelo menos, né? Pra eu saber que ele estava realmente interessado em falar comigo. Na época que eu escrevi isso aqui, eu não conseguia ainda ver essas coisas como eu vejo hoje, tá? Vai salientar. Aí ele parou para falar comigo, né? Como falei aqui. Conversamos por uns 3 minutos, mais ou menos. E ele disse que estava de carona com um amigo dele e perguntou se podia me chamar no WhatsApp mais tarde. E eu disse que sim. E nos despedimos. Eu pensei, né? Ele vai me chamar nada. Mas, para minha surpresa, ele me chamou sim. Eles chamam narcisistas sempre voltam. Eles vão chamar assim. Eles precisam de suprimento narcisista, que é tudo aquilo que você pode fornecer para o narcisista, desde sua integridade a todos e qualquer bem que você tenha, tá? Segunda bandeira vermelha no mesmo instante. Se ele tinha combinado de escutar comigo, porque ele me procurou, porque ele foi-se embora com o amigo dele de carona, se a gente tinha combinado de conversar depois do culto, não é isso?
E só de sair já era para ter minha reta picada a minha mula automaticamente. Mas bora lá, né? Eu tava realmente sem norte na época. Era a semana de Natal. E na sexta-feira, 23 de dezembro de 2016, tivemos o nosso primeiro encontro. Fomos para um rodízio de massa e depois fomos para uma orla aqui na cidade próxima. E ficamos ali naquela orla até por volta da meia-noite e depois ele me deixou em casa, né? Ou seja, a primeira fase do relacionamento narcisista é o bombardeio de amor ou bomb love, né? Em português é bombardeio de amor, que ele lhe supre todo amor imaginável do mundo e você acha um príncipe ou uma princesa, né? Porque também existem essas mulheres, tá? Então ele me deixou em casa, ele deu romantismo, né? Só que não. E ali foi onde demos nosso primeiro beijo. Ficamos até meia-noite, né? E deixou em casa. Continuamos nos falando. E no dia 4 de janeiro de 2017, tivemos o nosso segundo encontro. Ou seja, houve um espaço aí bem grande, acho que 14, 15 dias em média, né? Sem um segundo encontro. Ou seja, um cara interessado em você, ele não vai esperar tanto tempo para o segundo encontro, né? Nesse tempo aí, ele estava possivelmente ali cercado do curral afetivo dele, né? Aí, que são outras mulheres, né? Que ele tem lá para se suprindo. 4 de janeiro de 2017, tivemos um segundo encontro e daí por diante descobrimos que tínhamos uma química incrível. Só que não. Eu imaginava isso. Ele não viu nada disso, não. Isso era tudo eu que pensava. Continuando, caiu aqui. Aí a gente descobriu que tinha uma química incrível, né? Eu descobri isso. Aliás, eu imaginei isso. Não existiu isso, não, tá? E não nos desgrudamos mais. Passei a acreditar que tudo que ele me dizia era verdadeiro e que estávamos nos apaixonando. Ele mesmo me dizia, né? Ele dizia, você Sheila no caso, está se apaixonando e está sendo correspondida. Só que não, tá? Eles não se apaixonam por ninguém, a não ser por eles mesmos, uma pseudo-paixão por eles mesmos, tá bom? Está sendo correspondida, né? Só que não. Passamos a sair juntos e sempre cada vez mais próximos. Gente, que aproximação é essa? Que a gente se vê em média ou na igreja no domingo. Vale salientar que não tá nem aqui no depoimento, mas tipo que ele não deixava sentar próximo dele na igreja não, tá? Nos primeiros meses não, demorou acho que vários meses até eu conseguir sentar ao lado dele no culto. A igreja era bem grande na época, eu estava lá de cá, lado direito, e ele lado esquerdo, sempre era assim. Desde quando essa aproximação, gente, estava muito iludida, que pena. Mas não demorou muito para acontecer o primeiro tratamento de silêncio, é a primeira briga. Tratamento de silêncio é um castigo imposto pelo narcisista, tá? Ele simplesmente para de falar com você e você não sabe por que foi que ele parou de falar com você. É bem difícil, é muito difícil mesmo isso. Até a minha família... Gente, continuando aqui, porque eu baixei minha memória e parou de gravar. Eu tive que liberar espaço e continuar, tá ok? Continuando, até minha família ele xingou. Cara, bem legal, né? Xingou essa família. Tá nem ali na situação para se defender. Depois marcou um encontro comigo e fizemos as pazes. Aos poucos foram surgindo os primeiros abusos. E eu achava aquilo muito estranho. Mas estava tão apaixonada que achava melhor ficar quieta do que perder aquele homem tão lindo e cheiroso. Gente, cheiroso ele era, bonito. Há controvérsias, já não acho mais assim. Chegou o dia
tal, do mês de maio, que é aniversário dele. E eu preparei uma festa na caixa. Sabe aquela festa? Eu dei um bolinho, refrigerante, tudo. Eu mesma fiz. Sou muito assim, criativa nesse sentido de fazer arte e tal. Eu gosto. E fiz pra ele, né? Com todo capricho. Ele ficou muito feliz, né? Adora, né? Ser suprido. Mas no fim da noite, ele me disse com todas as letras que não gostava de mim. Depois de 5 meses, certificando, ele disse que não gostava de mim. Com todas as letras. E que não queria compromisso sério com ninguém. Aquilo foi como uma facada no meu peito. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele tinha dito no começo que eu estava sendo correspondida, né? Naquele momento, eu me vi obrigada a fazer o que mais odeio nesta vida, mentir. Eu disse com todas as letras também. E quem disse que eu também quero compromisso sério? Mentira, minha gente. Pra mim, tá bom do jeito que tá. Depois a gente vê como fica. Tá bom o quê, minha gente? Era só tiro, porrada e bomba. Sabe? Todo dia era um xingamento, todo dia era uma discussão, e por aí vai. E eu tinha, assim, tem momentos bons sim, narcisista, porque senão você corre, né? Mas é brincadeira de vivo ou morto. De quente ou frio. Quente e frio. Quente levanta, né? Frio abaixa. É por aí. É assim que a gente vive, certo? O narcisista. Aí, né, eu falei que tava bom do jeito que tava. E depois a gente viu como é que fazia. E aquilo ali pra mim foi como um balde de água fria, né? Depois de uma semana preparando a festinha dele e tal, eu tô junto e não gosto de você. No mês seguinte, veio o São João, que é aqui no sul do Nordeste, tem uma festa forte aqui no Nordeste, né? Comércio, turismo, culinária, cultura em alta. Aí ele me chamou para sair, ligou para mim bem cedinho e mandou me organizar, que logo mais me ligava novamente para dizer o horário que ele ia sair. Queria me buscar, no caso. Organizei-me toda e ele simplesmente não retornou a ligação. Por volta das 19 horas, ele me ligou bêbado, reconheci pela voz, dizendo que estava na casa do vizinho, ainda me lembro, ele falou assim pra mim, estou aqui na casa do meu vizinho fulano, comendo um prato de arroz com feijão, foi o que ele me disse. Pois havia passado o dia no interior, na casa de um amigo, e lá também estava uma ex sua, uma ex-namorada dele, né? Disse, aliás, desculpa. Aí sim, ele me disse no telefone, se arrume, que logo mais estou indo na sua casa. Gente, naquela noite estava chovendo muito, e era lógico que ele não viria. Minutos depois, ele mandou um WhatsApp, dizendo que não viria por causa da chuva, né? Era só somar 2 mais 2. Eu estava jantando eu fiquei, e logo em seguida chegou a mensagem, tá? No dia seguinte, né, após São João, ele começou a agir como se nada tivesse acontecido, depois de um bolo de horas, né? E eu sempre engolindo tudo aquilo calada. Chegou o dia 9 de julho, meu aniversário, agora novamente se aproximando. Saímos juntos para um barzinho com uns, então, amigos meus, né? Que hoje eu não tenho mais esse rol de amizade não, tá, gente? Com esses amigos da época, né? Ele me deu flores, né? Lógico, ele gosta de ser bem visto no meio da sociedade, porque qualquer coisa, a louca é você, nunca vai ser ele, tá? E aparentemente foi uma noite maravilhosa, né? Mais uma vez, bombardeio de amor. No mês seguinte, era a festa de 10 anos, agosto, da minha sobrinha. E ela mandou um convite para ele. Só então foi quando ele conheceu toda a minha família, ou seja, já havíamos passado 8 meses, né? Que a gente tinha se conhecido. Chegou o mês de setembro, e no feriado de 7 de setembro, ele simulou, a partir de uma frase dita por ele próprio, o término da nossa relação. Como assim, né? Se nunca tinha havido
nunca tinha sido firmado nenhuma relação mesmo, né? Ele simulou, né, essa frase, dizendo que era o término da nossa relação. A frase dele foi: toda relação tem que engatar. Se não, tchum. E eu, Sheila, disse ele, né, não posso assumir relação séria agora. Mais uma vez eu falei, a gente fica como tá, depois vemos o que fazemos. Com essa minha frase, ele começou a agir como se eu tivesse acabado a relação. Eu não podia acabar uma coisa que eu nunca tinha começado a não ser na minha cabeça, da minha gente. E tão ingênua que era naquela época. E postando, né? Ele começou a agir como se tivesse acabado a relação nas redes sociais, postando fotos com frases depressivas nas mídias sociais. Assim, eu entrei em desespero, sem saber o que estava acontecendo. De novo, tratamento de silêncio e castigo imposto pelo narcisista que durou uma semana. Assim foi chegando o fim do ano, né? E estávamos cada vez mais próximos. E chegou então dia 23 de dezembro de 2017 e estávamos completando um ano juntos. Um ano assim, sem firmar namoro, tá bom? O namoro realmente só existia na minha cabeça. Tão iludida que eu estava. Gente, eu vivi um dia de Uma Linda Mulher, né? Aquele filme, Uma Linda Mulher. Aquela cena em que ele leva ela pra loja, né? E fica dizendo, essa roupa sim, essa roupa não. Ou seja, né? Tratamento passivo, agressivo. Eu escolho a roupa, eu que pago. E digo se pode essa e pode aquela, tá? Não se iludam. E depois fomos jantar juntos. E tudo parecia ser maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que ele me dizia que não gostava de mim. E eu pensava, mas é muito metida machão mesmo. No dia seguinte, 24 de dezembro, passamos a noite de Natal na casa da minha tia e parecia tudo tão perfeito. Jantamos juntos na noite seguinte também, no dia 26, né? E no dia 30 de dezembro viajamos para uma cidade aqui de Serra, em Pernambuco, para a casa de campo do melhor amigo dele, que eu me refiro aqui como macaco voador, que é a pessoas que são usadas pelos narcisistas, né, para tá pegando informações da vítima, defamando a vítima principalmente para aquela pessoa, tá? E se acabar, ele é o santo que você não presta, tá certo? Foi um fim de ano quase perfeito. Se ele não tivesse gritado comigo de um jeito que até hoje não consigo esquecer, validando mais uma vez, né, invalidação. Gritou, me esculhambou na casa de Serra e em seguida veio pedir desculpas, se fazendo arrependido, e contou para a esposa do amigo dele, no caso a macaca voadora, né, o que havia feito comigo, né, na intenção de mostrar um verdadeiro arrependimento. Gente, todo narcisista gritou, né? Gritou comigo, assim, de forma monstruosa. Todo narcisista por dentro é caos e por fora é mentira. Não há arrependimento não, certo? Voltamos para Recife no dia 2 de janeiro de 2018. E era só mais um bombardeio de amor. No dia 6 de janeiro era a festa da minha finada avó, paterna, aliás, mãe do meu pai, que ele já faleceu, 90 anos dela. E lá estávamos juntos mais uma vez. No dia seguinte, fomos para a casa de praia. Esse mesmo amigo, macaco voador. Caiu de novo. Aí, fomos para a casa de praia, esse amigo dele, né? E eu estava muito feliz. No fim de semana seguinte, fomos para a casa de praia da mãe de criação dele, porque ele é adotivo, tá? Narcisistas sofrem de traumas da infância. Narcisismo, gente, é uma ruptura na simbiose, relação mãe-bebê, tá? Tudo começa daí. Na maioria dos casos. Na grande maioria. Certo?
pois o narcisismo é um comportamento aprendido. Eles têm um padrão de comportamento que é a forma como a mente deles resolveu funcionar. Quando foi à noite, na casa de praia, um ex-gigante meu estava na cidade e me ligou. Eu falei que estava na praia, e queria me ver, né? Eu falei que estava na praia, que não seria possível nos encontrarmos. O narcisista ficou com ódio, porque o fulaninho havia me ligado. Pois os narcisistas são extremamente ciumentos e possuem um enorme sentimento de posse. Na manhã seguinte, eu vou mostrar Recife, e aí começou mais um período de tratamento de silêncio, o qual me atormentou por dias. Quando foi na segunda-feira da semana de carnaval, resolvi mandar para ele uma mensagem me desculpando pela ligação que eu havia recebido. Como posso me desculpar por algo que eu não fiz? Eu recebi uma ligação, não liguei para ninguém não, gente, pelo amor de Deus. Veja o nível de loucura que é uma relação com a narcisista perversa, tá? Me desculpa, né, pela ligação que eu havia recebido, e disse que não me desculparia mais, como se ter um amigo, né, fosse, como se ter um amigo que já fosse o picante, fosse algum pecado. Ou seja, ele podia ter um curral dele e não podia falar com ninguém, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pra minha surpresa, aí sim, eu mandei a última mensagem pra ele, né, na segunda-feira, que decidiu o carnaval. Desculpa. Me desculpando pela ligação que eu tinha recebido e disse que não me desculparia mais, tá? Aí, depois de umas 2 horas, ele me ligou pra minha surpresa, me convidando para passarmos o carnaval juntos, lá na Serra novamente. Ou seja, para quantas ele ligou, levando fora, eu acho, e, né, tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que ele pensou assim. Aí o que seria para ser um carnaval de alegria virou um verdadeiro circo dos horrores. A prima do macaco voador estava lá e deu em cima dele na minha frente. Possivelmente ele deu liberdade para isso, né? É claro que deu em cima dele na minha frente, tá? E é claro, como todo narcisista, ele é uma situação. Iniciou aí a maior tribulação que ele fez comigo, tá? Triangulação narcisista no topo da pirâmide, aqui embaixo são as pessoas com que ele vai de comparar, diminuir, pode ser até objetos, carro, casa, por aí vai, tá? Mas ele sempre no topo da pirâmide. A triangulação, que é quando o narcisista usa a mulher também, né, para fazer ciúmes. Eu passei muito mal no dia seguinte, esse fato, devido ao estresse, que a esse ponto estava muito alto. Como se não bastasse aquele mal que eu estava sentindo, ele disse: você pensa, se a gente tiver alguma coisa e você engravidar, eu te assumo. Você que se vire na casa dos seus pais, porque né, eu tinha pai, né, eu tenho mãe. Naquele momento eu estava tomando um vinho. Aí eu simplesmente peguei o copo de vinho, a garrafa, e disse: tome a sua mão, tome. Simplesmente entreguei a taça e a garrafa nas mãos dele e fui para o quarto. Deitei no colchão da casa de campo e só chorei até pegar no sono. Era domingo de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, eu postei a foto do carnaval juntos e foi outra briga. Alguém não podia nos ver juntos, né? Narcisistas traem por compulsão. É sempre o jogo de mentir, roubar, trair. Segundo a doutora Cláudia Rica. Que também é a forma triangular. Depois disso veio outro tratamento de silêncio. Iniciando aí meu descarte. Perversos não terminam relacionamentos, como eu falei no começo. Eles descartam suas vítimas por não ter mais o que tirar delas, tá? Ele ficou dias irritado e nada em mim mais prestava. Até meu perfume, que pra ele no começo era maravilhoso. Nesse ponto aí eu me lembro que já tava alergia nele, ele podia ter morrido que se viciado pelo meu perfume, tá? Era nesse nível que ele tava me odiando já, cada vez mais.
E nada em mim mais prestava, né? Não adiantava o quanto eu me esforçasse, pois era inútil. Narcisistas, como eu falei no começo, narcisistas têm um ego gigantesco. E não é nada que a vítima faça que seja suficiente. Sempre vai ser pouco, minha gente. Sempre vai ser pouco. É terrível. Algum tempo depois, ele me ligou à noite, como de costume. Tantas vezes ele me ligava. E aí foi quando eu comecei a, de fato, ficar de orelha em pé. Não sou eu, como minhas tias paternas e algumas amigas também. Era chegado o momento que o narcisista me anunciaria qual seria o maior suprimento que ele tinha em mim. Como eu falei, né? Suprimento narcisista é tudo aquilo que você tem para oferecer ao narcisista. Era o apartamento, dos meus avós maternos, aqui no bairro de Boa Viagem, em Recife. Ele queria que eu chorasse até os meus avós maternos passassem o apartamento para o meu nome e assim poderíamos nos casar. Entre outras ideias como que eu arrumasse um homem mesmo estando com ele. Foi aí que eu perguntei se ele estava me dando um pé na bunda, né? Porque era o que parecia. Do que ele me respondeu: você entende tudo errado, gaslight, que em português quer dizer a meia luz, né? Ou a luz de gás, né? Termo retirado de uma peça teatral aonde o ator trancava a atriz no sótão da casa e manipulava a luz. Quando ele ia vê-la, perguntava se a luz estava mais fraca e ele, aliás, ela perguntava para ele se a luz estava mais fraca e ele sempre negava para deixava louca. Assim, é o narcisista que fala coisas e diz que não entendemos nada, sendo que é exatamente aquilo que ele quis dizer. Ele passou a semana inteira, né, me ligando e tentando me manipular para que eu fizesse o que ele queria, né, que chorasse meus avós, tá? E ele me ensinou a chorar, diga, boinho, não sei o quê, eu preciso casar com fulaninho e a gente não tem nada, a gente precisa ter uma casa pra morar, o apartamento é muito bom, entendeu? Aí, enfim, né, manipulava para poder conseguir o que ele queria. Quando nos encontramos no sábado, um dia, também na semana, a primeira coisa que ele perguntou quando me viu foi: você resolveu o que sobre o apartamento? Eu respondi: eu não vou chorar para os meus avós, não. Nesse momento, eu vi o que chamamos de olhar narcisista, o olhar de ódio e reprovação, pois eu havia quebrado as regras impostas, o que deixa ele furioso. Assim, chegou a Semana Santa de 2018. Saímos para trocarmos chocolates. Só que eu estava sem dinheiro, coloquei em uma cestinha bombons da Láctea e Garoto. Embrulhei no papel celofane, botei um lacinho e ele me disse: só como chocolate Cacau Show. Tá? Esses só tem manteiga, eu passo mal. Eu fiquei morta de vergonha naquele momento, tentando fingir que estava tudo bem, né? Mais uma vez me invalidando. Seguimos para a pizzaria que a gente frequentava aqui no bairro na época e costumamos frequentar. Quando chegamos lá, encontramos com duas colegas do tempo do colégio, pois havíamos, por coincidência, minha gente, a gente estava no colégio, nunca tinha se conhecido. Veja quem é que o Tinder não faz na vida da pessoa, né? Não cometa o mesmo erro, não, por favor. Pois havíamos estudado no mesmo colégio, por ironia do destino. Elas sentaram um pouco em nossa mesa e uma delas era a sala dele e a outra da minha sala, tá? E eles, né, ela e outra moça, era a mesma sala e foram tirar foto juntos e postaram no grupo da sala deles. Ele não se deu por satisfeito de tirar uma foto e mandou um áudio pro grupo, né, dizendo que quando saísse daquela pizzaria, iria sarrar com a moça em questão. A frase dele foi: quando a gente sair daqui, a gente vai sarrar. Gente, eu não
Nunca passei por tanta humilhação na minha vida. Eu não sabia onde que a minha cara, o ódio, a vergonha, tudo naquele momento me consumiram, sabe? Ai, só de lembrar, falta até o ar. Eu fiquei passada com tamanha falta de respeito. No dia seguinte, ele viajou, sem mim, para uma cidade do sertão, para a casa de parentes de uma antiga namorada, mais uma vez, né? Mas naquela ocasião, essa antiga namorada já estava casada. Isso quer dizer nada, né? Com outro homem, chegando lá, tomou todas e ficou postando vídeos dizendo que as mulheres da cidade grande fossem tão trabalhadeiras quanto as do sertão, ele se casaria mais de uma vez triangulação. Ou seja, não podia comer chocolate lá que tem garoto, mas podia encher a cara de cachaça, né? Faça-me o favor. Sem paciência, homem assim, sabe? Assim chegou maio de 2018 e mais uma vez toda aquela discussão, porque eu o amava, etc. Ele não podia mais, não podia mal, não. Isso incomodava ele, sabe? Que pensava que nem merecia. Ele pensava que não merecia uma menina tão boa quanto eu, que Deus tinha botado no caminho dele. Realmente merecia, não. Quando foi no dia tal de maio, mais uma vez, aniversário dele, me levou para jantar no restaurante mais caro de Recife. Chegando lá, me pediu para que eu me servisse com caviar, e assim eu fiz. Quando eu comi, ele perguntou que gosto tinha. Eu disse que não sabia explicar o gosto de caviar. No que ele me respondeu: gosto de peixe, né? Eu disse que sim. Aí ele responde mais uma vez: agora me diga que você nunca comeu caviar na sua vida. Eu fiquei morta e mais uma vez invalidada. Dias depois, ele disse que havia jogado o bolo de chocolate que eu tinha feito para ele fora, pois não comia bolo, só torta. Então jogou fora. Narcisista perverso, não sente empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele até sente, né? Mas empatia fria. Ele sabe que faz mal, mas isso não importa para ele. Assim chegou o mês de junho e mais uma vez veio São João e lá fomos nós passear novamente para a casa dos macacos voadores, né? Amigos do NP, assim, são chamados porque fazem tudo o que eles querem. Parecia tudo bem até eu abrir a bolsa e tirar um bolo de milho com coco e queijo ralado. Porque era a época de festas juninas e estávamos comemorando 1 ano e meio juntos. Exatamente naquele dia, quando ele botou na boca, bolo na boca, né? Falou bem alto: que bolo ruim da pé, 3 pontinhos. Eu fiquei muito constrangida, que vergonha, casa lotada de gente. À noite fomos ver as festas de São João, né? E na volta ele gritou comigo de forma muito grosseira na frente dos amigos dele. Só porque eu não tinha visto o fio de extensão que ele tinha botado debaixo da cama, que eu ia dormir, que ele dormia embaixo no colchão, e os amigos dele na cama de casal do lado com o filhinho deles. E ele ia ligar botando com essa extensão, né? Aí eu não vi e coloquei minha mala de rodinha e minhas botas junto do pé da cama. Ele foi procurar, não achou, puxou o fio com tudo. A mala veio com a rodinha, passou por cima da bota, arranhou minha bota novinha, sabe? Eu comecei a chorar, foi horrível esse dia. Aí ele disse: eu faço mesmo, viu? Se referindo às minhas coisas, que também estavam juntas na beira da cama. E quando puxou o fio ao ponto de arranhar minha bota, eu puxei o lençol e comecei a chorar, né? Que tava o amigo dele do lado na cama, ele aqui no chão.
Comecei a chorar. Aí ele pegou o lençol, puxou de volta na frente dos amigos dele, me deu um beijo. Sabe? Foi horrível. Na manhã seguinte, enquanto todos estavam dormindo, eu levantei, tomei um banho e fiquei na sala chorando. E orando a Deus, pedindo que Deus me tirasse toda aquela situação, pois eu não suportava mais. Conversei com o narcisista no dia seguinte e disse que assim não dava para continuar. Ele ficou calado e no fim de semana seguinte voltamos de novo para casa de campo. Gente, o que é que eu fui fazer na casa dessa depois de tanta coisa que tinha passado lá uma semana antes? Pelo amor de Deus, era muita falta de amor próprio. Eu realmente estava fora de mim já me reconhecia como ser humano, sabe? Aí ele já estava mais grosso e tudo que eu fazia parecia ser extremamente irritante para ele. E tudo trabalhou sério. No domingo à noite voltamos a Recife, né? Ele deixou em casa e nos despedimos com um beijo. Aí começou o último e definitivo tratamento de silêncio. Na semana seguinte era meu aniversário, ele me ligou e eu chamei para vir para minha casa à noite. Eu seria um bolinho na casa que eu morava na época, né? Aí ele veio, trouxe uma joia, um colar com um bem bonito, de prata e tal. E não falou comigo mais do que 5 frases. Até minha mãe perguntou o que estava acontecendo e ele disse, acontecendo algo, né? Ele disse que não. Isso eu acho que uma quarta-feira, uma terça-feira, era meu aniversário, na sexta saímos para comemorar com os amigos, então amigos na época também. E quando entrei no carro, fui dar um beijo nele, ele virou o rosto. Então eu tive certeza que algo muito errado estava acontecendo, né? No dia seguinte eu marquei nas fotos, bem como os que estavam na festa, e ele excluiu a foto. Isso é normal, tá? Porque já havia outras pessoas ali que não podiam nos ver juntos, né? Mais uma vez. Aí nesse ponto da situação não me restava mais nada a fazer, a não ser perguntar porque eu tinha excluído a foto em que eu o marquei. Foi então que ele me disse que eu estava confundindo as coisas e que não tínhamos nada sério e pedi um tempo. Era o domingo à noite. Eu quase morrendo. Dei o tempo que ele pediu. Na sexta-feira à tarde, meu telefone tocou, era uma amiga minha, dizendo que tinha acabado de encontrá-lo no mercado público que fica aqui bem próximo da minha casa, com uma moça, como fala loira, né? Aqui no Nordeste fala galega, uma galega bonitinha, bonita, né? Eu entrei em pânico. 2 dias depois, domingo à noite, após o culto, ele veio dizer que estávamos ficando por ali e que eu não chorasse, pois era melhor para mim. Eles resolvem quando começa e quando termina, tá? Porque é a última palavra do narcisista. E que eu não chorasse, pois era melhor para mim. Assim chegaram ao descarte no dia 22 de julho de 2018. Vivi dias de luto profundo. E hoje são quase, né? Na época é 5 anos. Quase 7 anos depois, eu estou realmente reconstruída, graças a Deus, né? E que esse depoimento tenha ajudado você que de repente está vendo esse vídeo aí, está passando por um abuso narcisista. Que Deus te ajude, te ilumine. E se gostou, dá um like. E se alguém quiser que eu fale mais sobre narcisismo aqui no canal, deixe nos comentários que eu vou falar assim, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!